Bom dia, amados irmãos e amigos aqui presentes e os que estão em diferentes países. Lá em Porto Rico, uma saudação para Porto Rico e para os outros países, em toda a América Latina, no Caribe, na América do Norte, na Espanha, no Canadá e nos demais países de todas as nações. Para mim, é um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a este tempo final. Hoje estaremos vendo um vídeo sobre as atividades que se realizaram aqui em Buenos Aires, na Argentina, e este é somente um adiantamento. E na próxima terça-feira estaremos projetando de maneira mais ampla tudo o que aconteceu no Congresso Mundial de Rabinos desta semana passada. Ontem, nós terminamos estas atividades tão importantes que se realizaram aqui em Buenos Aires, na Argentina. Na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, hora da Argentina, estaremos transmitindo a reunião final da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz de 2016. E para que os países possam se conectar, receberão um código. E lhes será enviada a informação completa através dos coordenadores dos diferentes países. Devem ser respeitosos com este material e não devem publicá-lo nas redes sociais, porque podem interromper o trabalho que se iniciou. Assim, sejam reverentes e cuidadosos. Não interrompam o trabalho que começou. Não o coloquem na internet, nem nada. Qualquer coisa que haja que se colocar na internet, a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz o fará, e nenhuma outra pessoa está autorizada a fazê-lo. Adiante com o curto documentário que temos para esta ocasião. E para que se veja melhor, se verá melhor com as luzes apagadas e, se me conseguirem uma cadeira, aqui estarei. Sempre tenho dito que o êxito está assegurado. Os ministros também receberão o código da transmissão para que possam vê-la para que puedan pasar la transmisión ese día o el martes. E a transmissão para esse dia ou na terça-feira, pero no saquen copia ni vayan ustedes a subir ninguna. Vocês podem ter essa transmissão, porém vocês não tirem cópia, nem subam parte alguma da transmissão. Inteira é tão pouco.
Não queremos que o programa de Deus se interrompa e não queremos que ninguém seja culpado da interrupção. y los que interrumpían Vocês se lembram da história de Moisés e dos que interromperam o programa de Deus? Qualquer que interrompa o programa de Deus de seguro estará marcado y Abiram. seguramente Por tanto, como Datã, Coré e Abirão. Portanto, respetuosos sejamos cuidadosos e respeitosos com o que está se passando neste tempo final. para esta ocasión leemos en Primera de Crónicas, Para esta ocasião, leamos no primeiro livro de Crônicas, Primera de Crónicas 20, nos capítulos 29, 28 e 29. en el capítulo 28, No capítulo 28, versículos 4 e 5, dice, o rei Davi disse: "Pero Jehová, E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa do meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Jacó escolheu por soberano, e a casa do meu pai na casa de Jacó. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Ele escolheu meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E no capítulo 29, y el capítulo 29, e no capítulo 29, verso 22 en adelante, dice, do primeiro livro de Crônicas, do versículo 22 y comieron y bebieron delante de em Jehová. diante diz: E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder e a Zadok por sacerdote. Assim, Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Que Dios te bendiga. Que Deus abençoe Palabra y nos permita nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. trono y O reino, trono hijo de David. e reino do filho de Que Davi. hemos leído Isso é o que lemos nesta passagem, Salomón, que hijo de David, Salomão, filho de Davi, el trono y el reino herdou de David, o trono el cual es e reino de Davi, como el trono de Dios o qual está assinalado y como o trono de Deus, como el reino de Dios en la e o reino tierra. como Asiento. o reino de Deus na terra. Queiram assentar-se, tenham a bondade. El heredero al O herdeiro do trono de Davi e do reino de Davi, trono de Dios en la tierra y el reino que é o trono de Deus na terra e o reino de Deus na terra, del tiempo naquele tempo foi o rei Salomão. para el tiempo final. Para o tempo final, El reino, o reino de Deus será restaurado na terra. las tribus, todas serán Todas as tribos serão unificadas, las tribus perdidas, as tribos perdidas, pero Dios ou as chamadas tribos perdidas,
Porém, Deus nada perde. este tiempo final, E as 12 tribos 10 tribus perdidas serão recolhidas neste tempo final. se unificará E o reino de Davi será unificado. de David, As duas varas, ou os 2 cetros de comando dos príncipes, del príncipe do príncipe reino del norte, do reino do norte príncipe del reino e o do príncipe do reino do sul, de la tribu de Judá, da tribo de Judá, y el cetro e o cetro de la tribu de Efraín, da tribo de Efraim serão juntados na mão de um profeta, de um profeta, del hombre, do Filho do Homem, tiempo final. no tempo final. Y eso será E isso, delante de Dios, diante de la Deus, mano de Dios, será na mão de Deus, del Hijo del Hombre, através de uma manifestação do Filho do Homem. Porque, como Filho do Homem, é a manifestação profeta, de Deus em um profeta tiempo final, no tempo final. antes Antes de se sentar de David, no trono de Davi. siente en el trono de David, Quando se assente no trono de Davi, será como filho de Davi. no milenial, Para o reino milenar, con capital en Jerusalén, que começará Distrito Federal, com a capital em Jerusalém en todo el territorio de Israel, como Distrito Federal, es un reino judío prometido a David, o Distrito Federal, todo o território de Israel. profetas prometido, Como o Distrito Federal é um reino judeu prometido a Davi e prometido ao povo hebreu, através de todos os profetas, esse reino cobrirá a terra, a muchos pueblos, governará, e muitos povos se unirão a esse reino se e, administrará desde Jerusalén, lá de Jerusalém, capital del se administrará como capital Hijo de David, do reino do filho de Davi, sendo un reino divino, um reino divino. terrenal, O reino terreno de Deus Israel, trará paz para Israel todas las naciones, e para todas as nações, saldrá de Jerusalén, porque a paz sairá de Jerusalém las naciones. como um rio para todas as nações. Tudo isso está muito próximo Materializado, de ser materializado, de ser cristalizado neste tempo final. las promesas de Dios para el pueblo, Isso são as promessas de Deus para o povo hebreu para toda la humanidad con relación e para toda a humanidade como relação ao reino de Deus, que será estabelecido nesta terra. ese es el reino que vendrá, el reino Esse reino é o que virá, para reinar sobre o reino de Deus, para reinar sobre Israel naciones, e sobre todas as nações. paz Haverá paz y por consiguiente e, consequentemente, felicidad haverá para el alma, felicidade para a alma, para para o espírito e a mente dos seres humanos que viverão nesse reino. ya estamos muy cerca Nós já estamos muito próximos da cristalização esas profecías. de todas essas profecias. Todos estemos preparados porque Portanto, estejamos preparados. está por amanecer. Está por amanhecer. Como le dijo el ángel Está por raiar a alva, como o anjo disse a Jacó, cuando le dice, quando lhe disse: déjame, porque raya el alma, solte-me, deixe-me ir, porque raia a alva. Ou seja, todo eso tenho de ir. dura Tudo isso é tipo e figura do que estará se passando neste tempo final.
no encontro Israel de Israel el ángel. com o anjo. Portanto, Encuentro es muy importante. esse encontro é muito importante para Israel. La manifestación Na manifestação de de Deus Dios para este tiempo final, para este tempo final, como como el ángel o anjo para bendecir a Israel. que vem para abençoar a Israel. Sem essa bênção Jacob, que Jacó recebeu con el ángel, quando lutou com o anjo hasta que lo recibió, e não o soltou até que recebeu le habló, a bênção que ele falou, todo estaba perdido para. tudo estaria perdido para Jacó. Luchó por la bendición divina. Porém, ele lutou pela bênção divina e a obteve. Esa fue Essa foi la última ocasión a última vez que Jacob luchó. em que Jacó lutou Después por essa bênção. ya las cosas Depois as coisas ficaram mais fáceis para Jacó. en esa bendición de la primogenitura, Nessa bênção da primogenitura el reino de Dios es para Israel. está o reino de Deus para Israel. Heredero del reino de Dios, Como herdeiro do reino de Deus e, consequentemente, de todas as bênçãos fueron habladas que foram faladas por Jacó por aos patriarcas y luego e depois pelo profeta por Moisés. lo tanto Portanto, estamos conscientes de que estamos num tempo muito, mas muito importante, onde haverá transición uma mudança, uma transição Dios con el reino de los do reino de Deus com o reino dos gentios, gentiles va a ser equilibrado. porque o reino dos gentios será tirado El reino de Dios, e o reino de Deus será estabelecido na terra, cual para o qual hay grandes promesas divinas há grandes promessas divinas del reino de Dios en la para o estabelecimento do reino de Deus na terra, reino de David, o qual será a restauração do reino de Davi e do trono de Davi. Espíritu de Dios dice, Por isso, o Espírito de Deus disse: al que venciere le daré que se siente ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. capítulo 13, verso Apocalipse capítulo 3, versículo 21. como hijo de David, Como filho de Davi, trono de David, o vencedor se assentará no trono de Davi, y la victoria está e a vitória está assegurada. en el reino milenial. No reino milenar Estará como hijo de David, a manifestação divina Sion, estará como viene en favor de Israel, o filho de Davi a favor de Israel. E o governo, no, ou o reino de Deus, gobernando estará governando na terra em e desde Israel, la humanidad sobre toda a humanidade. grande ahí para toda la Há uma grande bênção para toda a humanidade ligada, e está ligada aos judeus, porque de Israel viene la bendición porque a bênção para vem de Israel para os gentios. tanto Portanto, estemos preparados estejamos preparados, sejamos reverentes la bendición que hay
porque para que está assegurada também a bênção que há para cada um de vocês. veremos la manifestación Veremos a manifestação do Filho do Homem. y luego en el reino milenial E logo depois, no reino milenar, veremos David, ao Filho de Davi trono sentado de David, no trono de Davi. que las bendiciones del ángel del pacto Que as bênçãos do anjo do pacto estejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. dejo con ustedes al doctor Miguel Bermúdez, Deixo com vocês aqui o Dr. Miguel Bermudes Marim para continuar. que él continúe con la parte correspondiente Para que ele continue com a parte correspondente esta actividad a esta atividade. con nosotros, Conosco, o Dr. Miguel Bermúdez. Bermudes Marim.